Você acha que é possível ser bruxo, mago e ainda ser espiritualista? Oi, eu sou Amanda Carvalho e esse é o canal A Bruxa Espiritualista, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como é ser bruxo e espiritualista. Antes da gente entrar nas minúcias, o que afinal é ser bruxo? Bom, se você quer um complemento mais além do que eu vou falar nesse vídeo, eu vou pedir para que você assista o vídeo anterior a esse, que eu estou com a mesma roupa, porque sim, eu estou gravando os vídeos sem trocar de roupa, um seguido do outro, porque aqui é assim mesmo. Mas eu convido você a assistir o vídeo que eu explico um pouco sobre o que é magia. Lá, talvez você entenda um pouco mais sobre o que é ser bruxo. Afinal de contas, todo bruxo também faz magia. Mas, no geral, a pessoa que é bruxa é aquela pessoa que, na minha concepção, e também um pouco do significado etimológico, dessa palavra, é uma pessoa sábia. É uma pessoa que ela sabe utilizar dos elementos ao seu entorno e ela entende que esses elementos carregam uma energia, carregam uma vibração e que essa energia, com muito respeito, claro, tem que ser usada e pode ser usada ao nosso favor para trazer prosperidade, para trazer equilíbrio, para trazer paz e para trazer, enfim, autoconhecimento, que afinal de contas, todos os sistemas de magia que os bruxos praticam deveriam ser ferramentas de autoconhecimento, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Bom, agora que você entendeu de uma forma muito simplista o que é ser um bruxo, eu vou falar para vocês se é possível você ser bruxo e espiritualista. Bom, por que eu trouxe o tema desse vídeo e eu acho que esse tema também é um pouco polêmico? Quando eu tive o primeiro contato com a bruxaria, eu conheci esse tema dentro da esfera do paganismo. E se você estudou, já entendeu um pouco sobre religiões, você sabe que as pessoas pagãs, elas estiveram, aqui na Terra e ainda estão, mas que elas ancoraram ali os seus saberes muito antes das outras religiões, como o catolicismo, surgirem, são períodos e povos pré-cristãos e que eles utilizavam, eles viam a natureza, as fases da natureza, os sistemas naturais e traduziam esses sistemas em deidades, deuses e deusas. E aqui eu faço um adendo, porque esses povos eles não enxergavam, um Deus único, uma visão monoteísta, eles enxergavam um mundo politeísta, ou seja, com vários deuses e deusas, cada um com uma qualidade, cada um com uma propriedade, cada um atuante em um elemento da natureza, uma estação do ano, e por isso esses seres eles eram cultuados, as fases do ano, como eram povos muito agrícolas, e não tinha, obviamente, hoje a gente não acompanha muito bem as pessoas em geral, as fases da natureza, os ciclos da lua, as pessoas simplesmente vão aos mercados, compram as suas coisas e não param para pensar em quanto tempo aquele alimento demorou para chegar na sua mesa. Então os povos pagãos, por eles serem agrícolas, eles entendiam que o alimento que sustentava eles no inverno era o alimento que precisava ser cultivado e plantado na primavera e no verão. E essas colheitas eram que garantiam o sustento nas épocas do ano em que não tinha plantio. E tudo isso era celebrado com rituais, com festas, com banquetes, oferendas e farturas para que esses deuses continuassem abençoando, esses povos e as suas famílias, as suas aldeias ao longo do ano todo. Bom, basicamente, hoje você tem uma versão neopagã, ou seja, neo como um prefixo de novo, um novo paganismo, porque, enfim, mais de milênios depois, é praticamente impossível a gente replicar com fidelidade como todos esses cultos eram feitos naquela época,
cultos estes, né? Por exemplo, conhecido muito por vocês talvez pelos celtas, através da mitologia celta, dos druidas, os nórdicos, enfim. Hoje a gente tem uma versão neopagã, versão adaptada desses ritos para serem feitos muitas vezes em zonas urbanas, dentro das suas casas, dos seus apartamentos. E aí você entende tudo isso como ritos e comportamentos de pessoas que se auto-intitulam como bruxos, né? A bruxaria também ela pode ser uma coisa mais tradicional e formal, feita através de grupos específicos que vão ter crenças específicas, tradições, como é comumente conhecido, e vão te colocar num processo iniciático e sacerdotal. E aí esses bruxos, né, eles se organizam de uma forma hierárquica, onde cada grau iniciático vai te revelar determinados mistérios e conhecimentos que só existem dentro daquele grupo. Mas numa visão mais ampla, né, e mais próxima aqui da minha realidade, pelo menos, a bruxaria como algo livre, uma espiritualidade livre. É aquela pessoa que ela tem a necessidade de ter uma espiritualidade mais tangível, mais palpável. Então, por exemplo, eu acompanho muitos espiritualistas na internet que fazem as suas preces, as suas canalizações. Para mim isso é muito lindo, também faz parte da minha espiritualidade, mas eu preciso de algo mais palpável e é através da bruxaria que eu consigo trazer a minha espiritualidade de uma forma mais tangível. Eu gosto de manipular as ervas, eu gosto de acender meu caldeirão, eu gosto de trabalhar com as minhas velas, gosto de ter os meus cristais, o meu altar, o meu espaço sagrado, o meu ponto de conexão físico, e tudo isso para mim é a bruxaria. Eu não faço parte de nenhuma tradição. Algumas pessoas podem me chamar de eclética ou de uma bruxa natural, uma bruxa verde, mas eu me identifico como uma bruxa espiritualista e eu vou dar mais detalhes sobre como eu faço as minhas práticas num próximo vídeo, que eu vou gravar inclusive depois desse, de como que eu faço essa prática, porque eu acabo englobando várias egrégoras e crenças e fés e sistemas diferentes, tudo aquilo que é de bom, de cada coisa que os mestres que já encarnaram nesse planeta trouxeram para nós, e faz sentido para mim e funciona, então eu pratico e é isso. Bom, quais são as dificuldades, né, de você seguir como uma bruxa espiritualista? Depois que eu dei esse contexto para vocês, tem algumas, inclusive, vertentes da bruxaria que são tão fechadas que não acreditam que outras manifestações de bruxaria sejam tão autênticas, porque se você de repente não passou por uma iniciação ou por um determinado sistema, a sua magia, a sua bruxaria talvez não é tão poderosa ou tão forte, e talvez você não seja tão bruxa quanto eles. E tem a questão também de que alguns sistemas de alta magia tem a magia cerimonial, por exemplo, que ela é extremamente formal, você tem que ter uma roupa específica, as coisas têm que ser conduzidas de uma determinada forma. Então, se você de repente não tem esse mesmo nível de disciplina, você não é vista como uma bruxa de verdade por esses grupos. A parte disso, desse preconceito, tem a questão também de algumas pessoas acharem muito bagunçado, né? Acharem errado, por exemplo, você ter um espaço mágico onde você, de repente, no mesmo espaço que você tem Gaia, por exemplo, você, de repente, em algum outro cômodo da sua casa tem uma Bíblia, né? Como se o conhecimento codificado ali não pudesse ser também um complemento para a sua evolução espiritual, tanto quanto um conhecimento do sagrado feminino. Ou de você, por você ser uma bruxa, você não poder, por exemplo, fazer uma limpeza, desobsessão espiritual no centro espírita, né? Que a gente sabe que por ser kardecista, ele também vai trazer ali muito forte essa egrégora de Cristo. Sananda foi uma pessoa incrível que esteve presente aqui na nossa terra, tentando ancorar essa energia crística que, quer você acredite ou não, ela vai continuar reverberando junto com a sua chama trina. E
Muitas pessoas não acreditam, então quando você é uma bruxa espiritualista, subentende-se que você usa a bruxaria e todas as outras coisas boas de outras egrégoras e outras religiões, sem necessariamente fazer parte dessas religiões, mas trazendo as coisas boas delas para o seu dia a dia e para suas práticas. Então muita gente pode enxergar isso com maus olhos e essa é uma das dificuldades. Mas, se você, assim como eu, que não precisa se validar para ninguém, você vai continuar fazendo as suas práticas, acreditando naquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido para essas outras pessoas, não faz sentido para ela, cada um segue a sua vida e tá tudo certo. No final das contas, o que importa é você fazer o bem, ajudar ao próximo e evoluir espiritualmente e cada vez mais se tornar uma pessoa melhor. Pelo menos, esse deveria ser seu objetivo. O mais importante no final é você seguir a sua intuição, porque se o seu coração está no lugar certo e o seu mental superior está em conexão com você, independentemente se você trabalha com ervas, com cristais, com sananda, com os mestres ascensionados, com extraterrestre, não importa. Aquilo que funcionar para você é o que funciona para você e ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Então, ser uma bruxa espiritualista é ser tudo isso que eu falei e mais um pouco, ou completamente diferente também, porque se você aí também pratica magia e também gosta de estudar outras religiões e aprender outros sistemas e trabalhar com as suas egrégoras, né, de uma forma harmônica, aquilo que funciona para você, me conte nos comentários, eu vou adorar saber mais sobre as práticas de vocês. E para encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui algumas frasezinhas para vocês refletirem. E a primeira delas é: faça o que faz sentido para você. A outra é: tudo que é fácil demais, desconfie. E quando eu falo de magia e de bruxaria, é muito fácil você se ludibriar por soluções milagrosas, mas lembre-se que o caminho do bem não é o caminho fácil. E o último, mas não menos importante, os dogmas na magia não são muito diferentes das religiões. Eu vejo muitas pessoas criticando, né, as regras e os dogmas da religião, mas se você pensar, gente, dogma é dogma. A partir do momento que você tem obrigações e determinadas tarefas específicas a seguir dentro de qualquer sistema religioso, não tem a menor diferença entre um e o outro. Na régua, a premissa de todos é a mesma. Ou você segue essa regra aqui, ou você não serve mais para estar aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, reflita bastante e me deixe nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo. Convido vocês a olharem os outros temas de espiritualidade, de magia e tiragens oraculares aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!